O Brasil deve se declarar hoje um país livre de gripe aviária. Isso porque o prazo de 28 dias exigido para que nenhum novo caso da doença em granja comercial fosse detectado termina nesta quarta-feira. O período começou a ser contado após a desinfecção da granja em Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde foi registrado o primeiro foco da doença em aves comerciais. A expectativa agora é de que os países que suspenderam as importações retirem ou pelo menos flexibilizem os embargos. O Brasil, a gente lembra aqui, é o maior exportador de carne de frango do mundo. Ainda hoje, o Ministério da Agricultura e Pecuária deve enviar uma autodeclaração para a Organização Mundial de Saúde Animal, atestando o novo status de livre de gripe aviária. Vale lembrar que neste período foram confirmados casos de gripe aviária em aves silvestres e de subsistência, mas isso não interfere na declaração do novo status. Então, para analisar esse cenário, a gente faz conexão agora com o professor da FGV Direito Rio e também da Escola de Economia da FGV em São Paulo, onde lidera pesquisas e projetos sobre clima, transição verde também, o professor Daniel Vargas. Boa tarde, Daniel. Seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Sempre um prazer. Como você avalia 28 dias, Brasil cumprindo o protocolo, mais uma prova, né, da nossa qualidade, seriedade e transparência no setor? Uma aprovação com louvor após um teste de fogo. Então, nós sabemos que ao longo dos últimos 28, 29 dias, o Brasil estava em compasso de espera. Mas uma espera que tinha consigo também um esforço enorme de setor privado, de blindar suas granjas para evitar novos focos de contaminação, e do setor público, orquestrando um regime de controle, de avaliação, para evitar que esse vírus se espalhasse e contaminasse em outras partes do país. E agora, com o cumprimento desse vazio sanitário, chegamos à boa notícia de que o Brasil não teve nenhum outro foco de gripe aviária em nenhuma granja comercial. Um teste de fogo, Kelly, porque vários outros países têm lidado com esse problema ao longo dos últimos anos, mas nenhum conseguiu, num período tão curto de tempo e com tanta eficácia, mostrar ao mundo como a coordenação público-privada é capaz, pelo menos até esse momento, de evitar que o vírus que surja no ambiente comercial se espalhe contaminando outras produções. Daniel, e agora há pouco, realmente, o Ministério da Agricultura e Pecuária já confirmou que fez realmente a informação oficial, né, na data de hoje, a Organização Mundial de Saúde Animal sobre o fim do vazio sanitário, conforme previsto nos protocolos internacionais. A gente estava acompanhando essa notícia que sempre em tempo real havia expectativa. Obviamente, o governo já havia anunciado ontem que faria essa comunicação, né? E agora há pouco, então, já foi confirmado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Obviamente, a gente não ia perder um dia de prazo, né, Daniel? Porque, afinal de contas, tem muitos negócios aí em jogo, né? O Brasil mostrou profissionalismo no mais alto nível do início ao fim. Se antecipou, estabelecendo dentro de casa o controle sanitário, informando autoridades internacionais sobre o problema que aconteceu aqui, agiu seguindo os protocolos internacionais com maior rigor, combateu o vírus, evitou que ele se espalhasse e agora informamos as autoridades internacionais sobre o resultado da nossa ação. Não poderia ter sido melhor. Um país que mostra com essa atitude não apenas aquilo que o mundo já sabe que nós temos, uma capacidade de competir produzindo uma proteína barata e de alta qualidade, mas também um sistema que se coordena garantindo assim os mais elevados padrões de sanidade ambiental e animal. E agora que comunicamos às autoridades internacionais, o que a gente espera é que esses empecilhos, restrições ao comércio com o Brasil comecem a desaparecer e nós retomemos com grande força a nossa produção e exportação de proteína com o mundo. Pois é justamente isso que eu gostaria de perguntar para você. Em quanto tempo você acha que a gente vai voltar a exportar como fazia antes desse caso de gripe aviária ser confirmado numa granja comercial aqui no Brasil? Bom, o que a gente sabe, Kelly, é que ao longo das últimas semanas, em torno de 40 e poucos países, pelo menos, restringiram a compra de frango brasileiro. Uma parte do Brasil inteiro e metade de áreas regionais, como de Montenegro ou do estado do Rio Grande do Sul. Agora, com a declaração de que nós não estamos mais
afetados por gripe aviária na nossa produção de frango comercial, se desaparece essa restrição que os critérios sanitários globais legitimavam para restrição à compra dos nossos produtos. A gente sabe que o Brasil tem agido com uma diplomacia muito ativa, se antecipando, negociando, e a partir de agora não deve ser diferente. As organizações comerciais e diplomáticas brasileiras já estarão imediatamente em contato com aqueles mercados que fecharam as suas portas e aqui começam diálogos e negociações paralelas individuais. O período foi curto, é difícil que outro país tenha ocupado essa posição de vantagem nas relações comerciais que antes estavam com o Brasil, e a tendência, a meu ver, é que num prazo relativamente curto, quem sabe de semanas, essa situação se normalize com o mundo. Pois é, a gente torce por isso, né? Daniel, a gente lembra aqui que durante a pandemia, né, o Brasil teve o controle sanitário reconhecido fortemente pelo mercado internacional, né? E agora, a gente também sempre teve muito orgulho de ter se mantido livre da gripe aviária numa granja comercial, em granja comercial. Foi um único caso, um caso isolado, mas de qualquer forma nos traz uma lição, né? Acho que o setor agora todo vai ficar ainda mais vigilante, apesar de toda a qualidade sanitária que já existia. Kelly, eu acho que há males que vêm para o bem. E, de certo modo, o que nós vivenciamos aqui nos engrandece. Revela para o mundo a nossa capacidade ímpar de nos mobilizar e agir diante de um problema que já afetava o planeta e ainda não havia chegado aqui. A grande questão, para quem examina os fluxos de vírus e as possibilidades de contaminação no mundo, não é se o Brasil estaria eternamente livre de alguma contaminação. Poderia acontecer, como aconteceu. A grande questão era como o país, na sua estrutura produtiva e governamental, reagiria diante de um problema. E a mensagem que fica, o saldo da maneira como nós nos portamos, é de que nós não temos problemas sanitários instalados no Brasil, como os dados e todas as investigações demonstram, e mais, se eventualmente em algum momento no futuro um problema houver, não se preocupem, resolveremos de forma definitiva, profissional, íntegra, garantindo assim ao planeta os mais altos padrões de produção e de qualidade na produção brasileira. Daniel, sempre muito bom te ouvir, viu? Obrigada mais uma vez, uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde e até breve.